Jornal da Mix. E nós anunciamos na semana passada que teria uma roda de conversa sobre pessoas com autismo da comunidade LGBTQIA+, no sábado, aqui em Blumenau. Por causa da chuva, o evento foi adiado pro domingo que vem, então já dá para reagendar e você ficar atento também participar. E hoje a gente conversa com a Simone Gadotti, que é mãe de 2 filhos autistas e pós-graduanda em transtorno do espectro autista. E também com o Johnny Calisto Teodoro Hertel, esse nomezão grandão aí, que também é autista, lésbica e não binário. E nós vamos adiantar então um pouco desse assunto do evento, que vai falar sobre esse preconceito que é potencializado, né, que acarreta quando alguém da comunidade LGBTQIA+, é também autista ou neurodivergente. Simone, Dione, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Jornal da Mix. Que assunto que a gente precisa ampliar, porque, desculpa a minha ignorância, mas para mim também ficou, né? O que a gente vai descobrir nesse bate-papo? Bom dia. Bom dia. De coral já, A gente ensaiadinho. ficou ensaiando uma semana. Vamos lá. Primeiro vamos começar com essa roda de conversa que foi adiada por causa da chuva, né? A ideia de trazer essas pessoas, e aí não só as pessoas que fazem parte desse núcleo, mas toda a comunidade é importante, porque eu acho que quem quer abrir a cabeça precisa participar, né, Simone? A gente tá falando de gente, né? É isso. Eu acho que já começa por aí, né? É absurdo a gente estar em 2022 e a gente ainda tem que discutir sexualidade dos outros. 2024. 24, meu Deus. Ah, mas se fosse em 2022 seria a mesma coisa. Gente, Eu já estava atrasado, imagina agora. Eu voltei no tempo. Gente, eu não tô acostumada a acordar muito cedo, não, tá? Nítido. Então, a gente tá em 2024, vamos retificar. Apaga. E a gente ainda tá discutindo sexualidade das pessoas. Que mundo é esse? Pois é. Né? E eu fiquei me preparando bastante quando eu fui convidada para a roda de conversa. Inclusive, eu comentei com o pessoal no grupo lá no Gentes. Eu falei, gente, como que eu vou tratar desse assunto? Porque para mim é uma coisa natural. A sexualidade de cada um é responsabilidade de cada um, né? E é direito de cada um, né? Existir como um todo. Que absurdo a gente ter que discutir isso, né? Mas já que existe ainda tanto preconceito, tanta desinformação, vamos levar. E uma das coisas que chama muita atenção é que na comunidade autista há muitos gays, não binários, assexuados, né? Assexual, obrigada. Tá vendo por que eu trouxe? Tem que trazer quem tem Espetáculo. Pra fazer os ajustes, é Isso, importante. justamente. A gente está aprendendo o tempo todo. Exatamente. Eu acho que se a gente achasse, eu sou especialista nisso, naquilo. Não, tá tudo mudando o tempo todo. Eu preciso me atualizar o tempo todo. Dione precisa se atualizar o tempo todo. Todo mundo em constante aprendizado. Todo mundo em constante aprendizado, exatamente. E para mim é muito nítido. Uma pessoa que já faz parte de uma minoria fica muito mais... Não vou nem dizer fácil, mas eu acho que é natural que não tenha vergonha de assumir sua sexualidade, de bater de frente com a sociedade, porque já faz isso desde que teve o diagnóstico. Então, quando a gente está falando de autismo dentro da comunidade LGBTQIA+, que também cada vez aparece mais letra, né, Dione? Depende. Gente, Isso é um assunto que pode ser extenso. vai longe, né? Vamos deixar para outro dia. Deixa pra outro Então, assim, dia. né, acho que eles já lutam por tanta coisa, eles já estão acostumados a estar ali com aquele X nas costas, né, dizendo assim, aquilo lá é diferente. Então, acho que não faz nem sentido eles esconderem. Então, acho que a gente precisa... É até ridículo falar isso, a gente precisa ter respeito pelas pessoas. Soa ridículo, né? Você tem que dizer assim, tem Soa que ser tão difícil, básico, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Sim, Eu acho que exato. independente do que for, né, a gente precisa respeitar, mesmo quando a gente não entende. As pessoas não precisam entender por que fulano é gay. Porque ninguém pergunta por que eu sou hétero. Mas muita gente chega e diz, por que na comunidade autista tem tanto gay? Eu nunca vi alguém chegar e dizer pra mim assim, por que na comunidade autista tem tanto hétero? São perguntas que nem deveriam ser feitas, mas são. E por que isso importa pro outro? De novo, por que a sexualidade do outro importa, né? Não faz sentido. Ô Dione, mas agora até com relação a essa questão dessa roda de conversa, a importância
talvez muito pelo que tu comentaste, que é aquele negócio ainda das pessoas não entenderem ou não O respeitarem, que é óbvio pior, ainda exatamente. precisa ser dito. A importância desse tipo de roda de conversa, de levar essa informação, de tentar pelo menos levar, né? Muito, muito importante. Eu não costumo, assim, chegar fazendo palestra pra ninguém. Eu espero que cheguem em mim, porque quando as duas pessoas, elas têm abertura de querer entender, querer conversar, é possível passar o conhecimento. Se uma das duas pessoas não estiverem abertas a entender, a processar, com a mente aberta num geral sobre informação e diversidade, não tem nem motivo para eu começar a conversar com ela. Claro. Porque tudo que eu falar não vai fazer diferença. Eu preciso falar onde eu sei que vai fazer diferença, para ser espalhado e mais pessoas terem esse conhecimento e também espalharem para outras pessoas. É sempre uma roda assim que tem que ir levando a água para frente e mais para frente e ir espalhando. Mas eu tenho que começar num lugar onde eu sei que a roda vai funcionar. Sim, porque quem não quer entender não vai nem Não te adianta, ouvir, né? Exatamente. Nenhum argumento vai fazer sentido para quem não quer entender. E Dione, eu imagino que todos os dias você tem que enfrentar vários questionamentos, perguntas óbvias, como o que a Simone acabou de perguntar, falar, exemplificar, né? Por que isso? Por que da sexualidade? Por que aquilo? Quais as respostas que você gostaria de dar, que você gostaria, na verdade, que as pessoas te perguntassem, que de fato fossem fazer diferença na vida de quem não é, do espectro autista, de quem é, em relação à sexualidade dessas pessoas também? O que você gostaria de fato, que viessem te perguntar e que seria um prazer responder? Cara, eu sempre respondo toda pergunta com muito prazer quando eu vejo alguém assim, mais adulto vindo conversar comigo, perguntar sobre coisas de neurodiversidade, de sexualidade, de gênero. Eu sempre fico muito feliz e sempre tenho uma conversa muito cabeça, muito aberta quando as pessoas elas me procuram para essas coisas, sem ofensa, sabe? Sem desrespeito, mas porque quer genuinamente aprender e conhecer. Então, qualquer pergunta que uma pessoa assim chegue em mim e faça, eu tendo a consciência, vendo que ela tá perguntando porque ela realmente quer saber e não porque ela tá implicando comigo ou me desrespeitando, eu vou responder na maior alegria do mundo. O que eu mais gosto é passar a educação para as pessoas do jeito que eu posso. Exatamente, porque tem quem tá perguntando com veracidade, né, com vontade de aprender, também Sim, tá ali Dá desenvolvendo, gosto não é? de explicar. Quer aprender para evitar os erros que a gente comete por Sim, não conhecer o assunto. Justamente porque, tanto que de vez em quando eu faço perguntas para não só de sexualidade ou de homossexualidade, enfim, geralmente do autismo também, porque eu aprendi que o melhor jeito, não adianta eu estudar, tá? Lógico, estudar faz toda a diferença, mas eu aprendo no convívio com eles, claro. perguntando para eles onde dói. Sim, E eu acho que o segredo não tá nem na pergunta, né, Dione? É como você pergunta, né? também. Como você aborda. Tem diferença? Explica Sim. pra gente qual é a que diferença. Eu vou pegar um ponto mais específico de traço autista. A maior parte dos autistas, porque é um traço, não entendem tom de voz. Então, às vezes, quando vão perguntar alguma coisa pra gente, a gente pode tomar como ofensa, ou como piada, ou levar no literal. Que nem aconteceu antes da gente começar a entrevista, que a Simone perguntou se tinha passado perfume pra mim. E eu respondi como se ela estivesse falando sério. Porque é assim que funciona. O nosso cérebro, ele é diferente do neurotípico. Então, a gente também processa várias coisas diferentes. Então, quando uma pessoa, ela chega em mim perguntando como se eu fosse inferior a ela, com um tom de voz assim, mais brincalhão, menos sério, não tratando o assunto com o peso que tem que ser tratado, eu fico pensando, mas ele tá brincando comigo? Ele tá tirando com a minha cara? É uma piada ou é sério? Não tô Porque não consegue entendendo. entender. E aí eu não pego ofensa já, né, de imediato, eu vou dando mais uns passinhos pra saber se a pessoa realmente quer saber ou se ela tá realmente tirando comigo. Uhum. Porque como a gente tem nós autistas, a gente tem essa dificuldade de entender tons de voz e expressões também, a gente muitas vezes entende o que as outras pessoas falam errado e os outros também nos entendem errado, porque a gente também se expressa diferente. Entendi.
Olha como é importante. Às vezes a gente tem um hábito de fazer uma brincadeira, uma piada e não entende. Por exemplo, o que a Simone perguntou foi isso. Você passou perfume para vir na rádio? Porque a gente está acostumado, passa perfume para tirar foto, né? Isso. Esse Ou quando porque vai a num gente sabe. encontro, né? Exato. Mas é que quem é que vai sentir cheiro na Não, foto? não, Ninguém. não. No rádio também não. E Justamente, aí, é uma já pro zoação Dione fez pra quebrar essa- o gelo, né? Opa, Isso, então, pra porque gente não entender faz como a sentido. forma de perguntar faz a Exatamente. diferença. E eu vou te dizer, e eu fiz isso justamente pra gente conseguir levantar esse debate, porque eu sabia que ela ia olhar pra mim e ela dizer, como assim? Então, assim, a gente faz muito isso, porque a gente precisa tirar eles da zona de conforto, apesar que é bem confortável na zona de conforto. Mas às vezes a gente precisa provocar esse tipo de reação, porque nem todo mundo sabe disso. Tá, e esse é o intuito dessa roda de conversa que vai acontecer domingo? Porque me acolher. parece aqui que todo mais mundo pra precisa aprender Isso. até Até como pra poder perguntar. respeitar, conhecer e Isso, poder respeitar, claro. né? A gente O não intuito respeita o que a também gente não acolher, conhece. entende por quê? É aquilo que eu já falei pra vocês lá no início, quando a gente estava até fora do ar, né? Já são uma minoria. Já é difícil, eles já enfrentam barreiras fodas. Então, você imagina quando, além de você ser autista, você também é da comunidade LGBT e a mais, que já carrega mais um turbilhão de preconceito, dificuldade de aceitação, nem sempre a família aceita, né? Então, assim, eu acho que o intuito também, além de levar informação, é acolher, é chegar e dizer, olha, vocês não estão sozinhos, que eu acho que faz toda a diferença. Porque a gente não vai conseguir mudar o mundo do dia para a noite, a gente não vai transformar esse mundo num lugar melhor para eles amanhã. Mas a gente pode mostrar para eles que eles não estão sozinhos. Mas Eu tem acho que dar que os esse é o- passos, né? Os passos Tem têm que, ser dados, exatamente. né? O que a gente está fazendo aqui hoje, talvez não reverbere amanhã. Uhum. Mas talvez os meus filhos vão viver num lugar mais inclusivo. Por conta de tudo que a gente vem fazendo. A gente fala de autismo, eu particularmente falo de autismo desde 2013. Em 2010 eu tive o diagnóstico e eu fiquei no luto até 2013. Então foram 3 anos para processar dentro de mim que os meus filhos seriam diferentes de tudo aquilo que eu imaginava que seriam. Então, depois do luto, veio a luta. Eu falo de autismo desde 2013. Hoje a gente está colhendo frutos. Hoje a gente fala disso com normalidade. Hoje eu vejo jornalistas que já não falam de autismo em tom de ai meu Deus, o que é isso? Vou entrevistar um autista, o que eu faço? Posso encostar? Não posso encostar? Hoje a gente já vê isso com normalidade. Hoje a gente tem autistas inseridos no mercado de trabalho. Eu ainda sonho em ver um autista na Câmara de Vereadores, um autista como prefeito, ocupando espaços que Sim. a sociedade inteira tem direito a estar lá. Então, assim, isso a gente conquistou com muita informação, fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, acho que o intuito é esse, é levar a informação para, sim, ter a esperança de que daqui a alguns anos a gente vá colhendo esses frutos, né? Do mesmo jeito que a gente já vem colhendo, né? Pois é, Dione, mas agora vamos seguir nessa linha do tempo, né? Começou lá em 2013, uma batalha tua, tal. Mas hoje ainda você percebe que tem mais respeito ou mais desrespeito? Mais informação ou mais desinformação? E até uma pergunta de quem talvez não entenda tanto do assunto, entendeu? Porque eu pergunto pelo seguinte, muitas vezes você faz uma pergunta e você não quer ofender, mas você não sabe como perguntar, entendeu? Então Sim. o tema é muito complexo, Por isso, né? pra mim, é importante a intenção da pessoa. Sabendo a intenção dela, que ela só quer saber mesmo, eu ignoro completamente as palavras que ela tá usando. Uhum. Eu uso a oportunidade mesmo pra poder conversar com ela e passar informação. E respondendo essa tua pergunta de respeito e desrespeito atualmente, é uma coisa que, assim, a gente tá em 2024 e é tudo... Ao mesmo tempo que parece rápido, é muito devagar. As coisas são muito devagar. Mas essa lentidão, ela não deve ser tratada, sabe, com desesperança. A gente tem que continuar com esperança para ir levando até a gente conseguir cada vez mais respeito. Assim, em comparação ao século passado ali, 1980, por ali, para agora, 2024, tem uma diferença escancarada. Sem dúvida. Pra, sei lá, 1940 para agora, mais ainda. Bem, agora eu posso andar na rua usando meu cordão de autista, eu posso falar para as pessoas que eu sou autista, que assim, posso sofrer capacitismo de forma verbal? Posso e muito provavelmente vou. Posso sofrer muitos olhares, julgadores e coisas assim, vou ouvir coisas ruins? Vou. Mas eu não vou ser internado à força.
só por ser diferente. Mesma coisa para LGBT, que naquela época também era internado à força por ser diferente. Hoje a gente ainda morre, a gente ainda apanha, a gente ainda sofre muita violência, a gente ainda em casos de clínica, é um assunto um pouco mais específico, ainda somos internados, mas a gente está conseguindo bater de frente com isso. Isso é muito importante. É isso, né? Eu acho que também tem pessoas como mães, né, de autistas que estão levantando bandeira, isso é muito importante. Se você quer saber mais sobre o assunto, quer saber dessa roda de conversa, acessa ali o Instagram, as redes sociais, @mãesdoamor.diversidade. Mãesdoamor.diversidade, só pra gente encerrar o convite, então, domingo, que hora, onde? Às 15 horas no Parque Ramiro. Domingo, dia 21. Então, tá bom, marcado, e tomara que São Pedro colabore. Tomara. Obrigada pela participação de vocês aqui. É sempre importante a gente aprender um pouquinho mais e todo mundo pode aprender sempre. Obrigada, Simone. Imagina. Obrigada também, Dione. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!